Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, 7 de setembro, dia feriado da Independência de 2020. É muito bom te receber aqui para estudarmos mais um trecho da lição semanal da Escola Sabatina. E o tema de hoje é Transformados pelo Amor de Cristo. Parece um tema muito clichê, não é? Bastante conhecido, repetido no meio gospel, evangélico. Mas nós temos aqui textos bíblicos especiais que falam sobre essa matéria. Eu convido você para juntos orarmos. Bondoso Deus, nós oramos nesta hora pedindo a tua bênção, a tua iluminação sobre esse estudo, para que a nossa fé cresça na direção de sermos transformados pelo amor do teu Filho Jesus. Agradecemos a tua bondade, a tua salvação e em nome dele, teu Filho, oramos. Amém. Muito bem. João e Tiago, filhos de Zebedeu, eram conhecidos como filhos do trovão. Não sei se você já percebeu, mas no texto bíblico, verdadeiramente, quem dá esse apelido a esses irmãos é o próprio Jesus. Pelo convívio, pela proximidade, pela intimidade, Jesus classifica, vamos dizer assim, esses dois homens como filhos do trovão. Nada não apropriado pelo comportamento, pela atitude desses dois homens, pela personalidade que apresentavam. O texto segue dizendo assim: um fato que ilustra o temperamento impetuoso de João ocorreu quando Jesus e seus discípulos estavam viajando por Samaria. O que acontece ali? Bom, a noite vai caindo e eles começam a procurar uma hospedaria, uma pousada, um hotel para passar a noite, algo dessa natureza. E como eles eram judeus, e os judeus não se davam com os samaritanos, um preconceito extremamente forte praticado, Jesus e seus discípulos não encontraram um lugar para dormir, para passar a noite. Nem na mais simples hospedaria e pousada eles foram aceitos, exatamente porque eram judeus. E nesse momento, João e Tiago se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essa gente toda aqui? Veja bem, eles não estavam dizendo isso de brincadeira, eles estavam dizendo no que criam. Havia no coração desses dois discípulos de Jesus fé o suficiente para orar aos céus e pedir fogo para consumir aqueles que haviam rejeitado o Filho de Deus, na visão deles. Acontece que Jesus interrompeu o processo de ira e de desejo de destruição do próximo, porque o caminho de Jesus sempre foi o caminho do amor, do perdão, da comunhão e do respeito mútuo. E eles foram embora silenciosos, possivelmente caminhando até algum lugar distante daquele onde puderam dormir ao relento, como já havia acontecido com Jesus muitas e muitas outras vezes. O texto da lição diz o seguinte para a gente. Jesus, ao repreender os irmãos e deixar o vilarejo em silêncio, estava ensinando para esses dois homens o que havia na sua própria personalidade, que era um cuidado em demonstrar o caráter de Deus o Pai, que é, por definição, amor. Não poderia haver endosso de Jesus a proposta de Tiago e João, uma vez que ele veio para salvar e não para matar. Ele veio para diminuir o sofrimento e não para trazer o sofrimento. Jesus Cristo veio para mostrar uma proposta nova de vida, diferente daquela que os discípulos próximos seus estavam acostumados, no caso, essa dupla de irmãos. Na presença do amor de Jesus, a impetuosidade e ira de João foram transformadas em bondade amorosa e espírito gentil e compassivo. Se você ler as epístolas de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, você vai ver que a palavra amor, ela aparece ali 40, 50 vezes. Bem diferente do evangelho que é apresentado, embora não haja ali relatos ou uma provocação para violência, distrato e morte, mas
As epístolas mostram um discípulo transformado pela presença do seu mestre. E eu e você podemos nos encaixar aqui no estudo de hoje. Eu e você podemos ser transformados, ter o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa conduta moral, a nossa conduta pessoal, a nossa conduta cristã, a nossa conduta profissional. Nós podemos ter todas as facetas da nossa personalidade transformadas pela personalidade e pela proximidade com Jesus. E isso nos volta ao eterno pilar triplo da comunhão. Oração, leitura da palavra de Deus e testemunho pessoal focado na pessoa e nos atos de Jesus Cristo. Nós temos aqui 3 ou 4 passagens na primeira carta de João para ler, e eu convido você para ler 1 João capítulo 3, verso 1, que fala muito do nosso relacionamento com Deus em relação à posição que nós nos colocamos. Eu e você muitas vezes oramos e falamos em nossas orações que estamos conversando com Deus o Pai. E esse verso de 1 João 3, verso 1, ele nos dá essa informação com segurança. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha que coisa interessante aqui. Eu e você, quem sabe, fomos no passado pessoas que não tínhamos nenhum conhecimento sobre Deus o Pai, Deus o Filho Jesus Cristo e Deus o Espírito Santo. Pode ser que em algum momento da nossa história, essas 3 pessoas nos foram apresentadas através de estudo do Evangelho e da Santa Palavra Bíblica. E então, ao nos entregarmos a Jesus, confessando como nosso Salvador pessoal, nós recebemos o título de filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. Muitas pessoas aqui nessa terra não sabem o nome do seu pai terreno, do seu pai humano, do seu pai secular. Mas todas as pessoas que se congregarem, se aproximarem de Deus o Pai através do Evangelho vivo que é Jesus Cristo, receberão o título de filhos de Deus. É algo grandioso e que eu e você devemos reconhecer o seu devido e extraordinário valor. Eu quero dividir com você o comentário adventista a respeito desse verso. É apenas uma parte que diz assim: este verso celebra o privilégio extraordinário de ser filho de Deus e o afastamento do pecado que tal relacionamento promove. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus e recebemos o título de filhos de Deus, automaticamente uma distância das práticas pecaminosas até então, ela é estabelecida, é natural. É como usarmos a figura da luz e das trevas, onde a luz chega, a treva some. Ela diminui, ela desaparece, ela é afugentada para outro lugar, porque a luz está brilhando e não há entre a luz e a treva nenhum encontro, nenhuma comunhão, nenhum acordo. Ao sermos chamados filhos de Deus, nós estamos aceitando uma proposta de nova vida para termos uma vida distante da vida de pecados que vivíamos até então. Voltando a falar sobre a força, Ellen White escreveu o seguinte no livro Desejado de Todas as Nações, na página 22. Diz assim: o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta o amor. É um texto bonito, não é? Curto, 4 linhas apenas, mas que mostra a essência do amor. O amor é a resposta a um convite. E Jesus, ele está sempre nos convidando. Deus o Pai está sempre nos convidando. O Espírito Santo está sempre nos convidando. Quando nós estamos amando alguém, é reflexo da presença de Deus no nosso coração.
É e sempre será assim. O amor não pode nascer no coração humano por vontade do ser humano. Nós não temos isso para gerar. O amor genuíno, sincero, ele é um reflexo do caráter de Deus no ser humano. O maior testemunho do cristianismo é uma vida transformada. Isso, olha que observação interessante. Isso não significa que jamais cometeremos erros, nem que seremos em todos os momentos os condutos de amor e graça que devemos ser. Mas significa que, nas condições ideais, o amor de Cristo fluirá de nossa vida e seremos uma bênção às pessoas ao nosso redor. Sim. A nossa humanidade caída, pecadora, continuará conosco até o grande dia de Jesus Cristo. Cabe a nós escolhermos reduzirmos a influência que o pecado tem tido em nós diariamente. E aí seremos pessoas como o texto está sugerindo. Eu tenho aqui um comentário para dividir com você em relação ao tema de hoje. O primeiro diz o seguinte: Tiago e João são apresentados no início do estudo como filhos do trovão, um apelido dado pelo próprio Mestre Jesus. Eles são transformados à medida que convivem diariamente com o Mestre e se tornam pessoas amorosas, compassivas, respeitadoras do próximo, preocupadas com o bem-estar de pessoas que sequer eles conheciam. E aqui o comentário da lição, do autor da lição, diz o seguinte: Tiago acabou sendo martirizado, alguém que queria orar para destruir a vida de alguém. E João, que viveu até os 90 anos, nunca se cansou de contar a história do amor que mudou a sua vida. Um escritor disse: João escreveu com a caneta mergulhada no amor. Frase bonita, não é? João foi transformado pelo amor e teve que contar essa história. Então, nas epístolas de João, especialmente a primeira, você vai ver João falando de amor o tempo todo, porque agora isso habitava e inundava o seu coração. O amor é um atributo celestial. O coração natural não pode originá-lo. Essa planta celestial floresce apenas onde Cristo reina supremo. Muito bem. Vou encerrando o estudo de hoje por aqui, convidando a você que ainda não esteve visitando o nosso canal, Lições da Bíblia Davi Santos, para você ir até lá, fazer sua inscrição, para você dar uma curtida, deixar o seu like nesse vídeo, marcar o sininho e, sim, principalmente, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você gostou, pessoas que você conhece podem e com certeza vão gostar também. Tá certo? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.